dia todos nós estávamos mergulhados nas trevas, mortos nos nossos pecados, nas nossas culpas, nos nossos medos, nos nossos passados, nos nossos espinhos. Resumidamente, estávamos em um lamaçal do pecado que era impossível alguém nos tirar de lá. Talvez uma depressão, talvez uma rejeição, talvez a prostituição, talvez o adultério, a pornografia, eu não sei qual lamaçal de pecado estávamos, cada um aqui estava. Mas eu sei de uma coisa: um dia nós ouvimos uma voz irresistível, e nós não sabemos explicar. Era mais ou menos como acontecia com os cegos. Eles encontravam com Jesus e perguntavam: o que houve com você? Ele falava: olha, eu era cego, agora eu vejo. E um dia, eu e você, a gente ouviu uma voz irresistível. A gente ouviu uma voz irresistível, e os nossos olhos foram abertos, as nossas lágrimas foram enxugadas, e hoje nós estamos aqui levantando as nossas mãos. Aquilo que parecia impossível, aquele lugar que parecia impossível a gente sair, Ele nos tirou. E olha, se tem alguém aqui ainda aprisionado em algum desses lugares, talvez no adultério, na pornografia, na prostituição, na mentira, no medo, na angústia, na rejeição, nas mágoas do passado, eu quero te dizer uma coisa: não tem mais tempo. Não há mais tempo de você olhar para trás e se lamentar do seu passado, porque essa voz está te chamando. Essa voz está soprando sobre você, e ela diz o seguinte: olha, vinde a mim cansados e oprimidos. Você está cansado de viver a sua vida do seu jeito? Você está cansado de viver a sua vida no seu tempo, nas suas prioridades? Existe uma voz aqui dentro que diz: vinde a mim cansados e oprimidos. E essa voz diz: eu vos aliviarei. Não é o dinheiro, não é a fama, não é uma posição, não é um aumento de salário, não é uma faculdade, não é um status. Não, ele diz: eu vos aliviarei. Vinde a mim cansados e oprimidos. E essa voz continua dizendo assim, ó: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não há como resistir a essa voz. O mesmo Deus que te salvou é o mesmo Deus que quer te libertar desse cativeiro da sua alma, desse lugar que você não sabe explicar, dessa mágoa que você não consegue arrancar do seu coração, desse medo que você não consegue deixar. Existe um Deus que está aqui. O mesmo Jesus que andou em Jerusalém, o mesmo Jesus que andou pela Judéia, o mesmo Jesus que está aqui agora. E Ele diz: vinde a mim cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. Você consegue entender isso? Não é um cara famoso, não é um homem rico, não é um presidente, um rei, não. É um Deus, o Deus supremo, poderoso, santo, santo, santo. Um Deus que está sob o controle de todas as coisas, que governa sobre todas as coisas. Um Deus que tudo está debaixo dos seus pés. Esse Deus maravilhoso, grandioso, majestoso, que passaríamos a noite toda aqui falando coisas, tudo aquilo que Ele é, e ainda assim não daria tempo. Esse Deus, Ele se importa com você. Esse Deus, Ele decidiu te amar. E Ele diz: olha, mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que ainda ama, Ele diz: eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Eu tenho 3 filhos, e eu confesso, eu não sei o que a minha mulher tinha naquela época, quando os meus filhos eram pequenos, e muitas de vocês passaram por isso ou estão passando. Às vezes era um choro bem baixinho, que estava no quarto ao lado dos nossos filhos, e ela levantava assustada, e eu ficava assim: meu Deus, como é que ela consegue ouvir isso tão baixo? Mas a Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que ainda ama, Ele diz: eu, o Senhor, não vou me esquecer de você.
Talvez você tenha sido deixado, abandonado. Talvez você não conheça os seus pais, não conheça a sua mãe. Talvez nunca recebeu um beijo no rosto do seu pai, nunca sentou no colo do seu pai. Talvez você tenha sido deixado pelo seu esposo ou pela sua esposa. Talvez você tenha passado por tantas rejeições, por tantas amarguras. Ou talvez você tenha sido abusado sexualmente na sua infância ou na sua adolescência. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei que existe um Deus que te ama. E talvez você diga bem assim: mas Fernandinho, se Ele me ama tanto, por que Ele permitiu acontecer tudo isso comigo? Se Ele me ama tanto, por que Ele não me responde? Por que isso aconteceu? Por que meus pais se divorciaram? Por que meu pai me deixou? Por que eu não conheço a minha mãe? Sabe, tantas perguntas que tem na nossa mente. Eu não sei você, mas eu tive uma época na minha vida que eu tinha muitas questões e muitas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Até que um dia eu tive uma resposta. E a resposta foi: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É mais que suficiente. Nessa noite nós temos que fazer uma escolha. A vida é feita de escolhas. Ou a gente fica com essas questões, com essas amarguras, com esses medos, com essas perguntas, ou a gente olha para a cruz, porque na cruz foi a maior prova de amor que você pode receber de alguém. Ou você fica olhando para essa dor: por que isso aconteceu? Por que eu fui violentado? Por que eu fui deixado? Por que meu pai não quer me ver? Por que minha mãe me abandonou? Ou você fica com todas essas questões, ou você diz o seguinte: olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nada do que o mundo possa me fazer, nada do que os homens, nada do que o pecado, nada do que o próprio Satanás possa fazer na minha vida vai ser maior do que Cristo já fez na cruz do Calvário. Ele me ama, Ele me salvou. Ele disse: está consumado. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo aquilo que o dinheiro não pode pagar, que a fama, a beleza, nada disso pode pagar. Ele disse: olha, está consumado. Eu já garanti tudo para você, porque eu te amo, porque eu te quero, porque o véu que separava agora não separa mais. Agora você pode, a Bíblia diz lá na carta de Hebreus, podemos nos achegar ousadamente pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. E aí ele diz: olha, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que nos rodeia, corramos para o alvo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, preste atenção nisso: olhando firmemente para Jesus. Não olhe para o seu passado, não olhe para as coisas que aconteceram, olhe para Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa glória, Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso ontem, Ele é o nosso hoje, Ele é o nosso amanhã, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. E como se não bastasse, agora existe o Espírito Santo que está aqui entre nós, e Ele é o nosso consolador. Ontem a gente estava fazendo um show em Cuiabá, perto de Cuiabá. E aí uma repórter perguntou para mim, falou bem assim: Fernandinho, em meio a tantas guerras, o que você diria para o pessoal que está nos assistindo? Eu falei: Ele é o príncipe da paz. Existem tantas guerras na nossa mente, no nosso coração, casamentos, pai contra filho, filho contra pai, tantas guerras, nação contra nação, mas Ele é o príncipe da paz. Existe uma paz que excede todo entendimento. Essa paz não é o mundo, essa paz não é o dinheiro, não é um carro, não é um status, não é uma plástica que você vai fazer, não é uma reposição disso ou daquilo, não, nada disso.
essa paz, só Ele pode nos dar. E você sabe o que é mais louco? É que Ele nos dá gratuitamente, porque Ele resolveu nos amar, e Ele nos quer para Ele. Ele não está nem aí para a faculdade que você tem, para isso, para aquilo. Ele só quer você, porque Ele te ama, porque Ele te quer. Chega da gente usar Jesus para ter riquezas. Ele já é a nossa riqueza, Ele já é o nosso tudo, Ele já é o nosso todo. Então nessa noite eu creio que Deus nos trouxe aqui, e o que Ele quer de mim, a começar em mim, todos nós aqui, é que a gente tome uma decisão radical na nossa vida, uma decisão de fazer com que Ele seja único na nossa vida. Não tem como a gente ter Jesus e ter mais alguma coisa. Não tem como ter Jesus e mais isso e mais aquilo. Não. Ele é mais do que suficiente para tudo em nós. Ele não divide o lugar dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não tem como você viver um pouco da sua história e um pouco da história de Deus. Não tem como você viver uma nova história com Deus e viver as suas paixões. Não tem. Você tem que fazer uma escolha. Eu quero viver os teus sonhos e a tua história. Durante anos, eu e a minha esposa, a gente, antes de dormir, a gente orava, e a gente tinha sempre uma listinha, né, de coisas, de desejos, e não há mal nenhum nisso. Você pode pedir tudo para Deus, talvez um novo emprego, uma promoção, um novo contrato, não há nenhum pecado nisso, mas existe um lugar acima, e a gente descobriu esse lugar. A gente parou de fazer a nossa listinha de coisas do tipo: Senhor, poxa, se for da tua vontade, nos dê isso. Senhor, a gente queria tanto aquilo. Senhor, a gente queria... E a gente começou a falar bem assim: Senhor, nós queremos viver os teus sonhos, porque os teus sonhos são muito maiores do que os nossos sonhos. Então, de tudo que eu falei aqui, grave uma coisa: não use Deus para os seus sonhos. Eu vou repetir: não use Deus para os seus sonhos. Deixe Deus te usar para os sonhos dele. Os sonhos dele são infinitamente maiores, são infinitamente melhores. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O que eu preciso mais? É só dizer para Ele: eis-me aqui. Existe uma voz que está me chamando. Existe uma voz que está te chamando. Às vezes eu acordo à noite e eu fico assim pensando: o que Deus está fazendo agora? Eu amo a noite, eu amo ficar acordado, eu amo o clima da noite, eu amo olhar à noite. Às vezes estou nos voos noturnos, eu levanto e fico olhando, e eu fico assim passando na minha cabeça: o que Deus está fazendo agora? E a Bíblia responde, a Bíblia diz que Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Existem pessoas aqui esperando no Senhor e não esperando em coisas. Então espere no Senhor, porque Ele é um Deus que trabalha em meu favor, em seu favor. Existe um lugar que ninguém chega. Com todo respeito aos médicos, e nós amamos os médicos e precisamos dos médicos, dos psicólogos, dos coaches, tudo isso que bom. Mas existe um lugar que nenhum desse consegue tocar, só Ele. A Bíblia diz que os leprosos chegavam perto de Jesus. E interessante é que os leprosos, eles tinham como um sino, como um alarme, que quando eles estavam chegando, as pessoas tinham que sair de perto, porque a lepra é contagiosa. Mas agora eles encontram com aquele que pode mudar tudo. E não simplesmente Jesus fugiu deles, mas Jesus tocou neles. Tantas coisas leprosas na minha alma, e que Jesus tocou. Tantas coisas que nem eu mesmo sabia. E essa noite Ele quer continuar tocando, tocando, tocando no nosso coração, porque Ele nos ama
Ele nos quer para Ele. Ele nos quer para Ele. Esses dias lá em casa eu virei para Paula e disse para ela, falei, minha filha, eu não estou nem aí para nada, eu só quero o Senhor. Eu preciso dele, porque Ele é tudo na minha vida. Irresistível foi sua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só Ele tem para mim e para você. A minha oração nessa noite é que Ele seja o único na nossa história, o único na direção do nosso casamento, o único na vida dos nossos filhos, o único nas nossas igrejas. Que a gente dê a Ele o lugar de honra, o lugar de glória, e que a gente não faça o que os outros fazem, que a gente não acompanhe o passo e o ritmo dos outros, mas que a gente ouça a voz do nosso amado. Existe um sonho de Deus para cada um que está aqui. Existe um propósito, existe uma história de Deus para cada um que está aqui. E Ele fez isso, e Ele escreveu isso no livro dele com muito amor. Com muito amor. Tudo o que eu preciso, tudo que você precisa, é simplesmente se render a esse Deus. E como a palavra mesmo diz, e o próprio Jesus diz, vinde a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Viver a nossa própria vida, viver do nosso jeito, cansa. Mas nessa noite, Jesus, Ele quer ser o descanso para nossa alma. O descanso para nossa alma, refrigério. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Deitar-me me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente. Olha isso, Ele me guia, mas Ele me guia mansamente a águas tranquilas, e Ele traz refrigério à minha alma. E como se não bastasse, Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o salmista diz, eu não temerei, porque Ele está comigo. Ele está comigo. As tempestades da nossa vida são inevitáveis, mas a grande questão é quem está conosco. Irresistível é a sua voz. Irresistível é a sua voz. E essa noite Ele nos está chamando para andar com Ele, para viver com Ele. Não é mais uma noite, não é mais um encontro. Tudo isso é bom, a gente rever amigos, abraçar pessoas, mas a gente pode voltar para nossa casa dizendo, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha herança, Ele é a minha porção. E eu quero a voz dEle, eu quero obedecer a voz dEle. A Bíblia diz que se ouvirmos a voz do Espírito Santo, não devemos resistir. O Espírito Santo está me chamando, está te chamando essa noite para andar com Ele, para andar com Ele. Eu queria que, se você conhece essa pessoa que está do seu lado, se você puder colocar a mão sobre ela. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Não existe nada mais urgente nessa pessoa que está do seu lado. Não existe maior urgência para essa pessoa que está do seu lado do que ela descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o dia que um homem, o dia que uma mulher descobre o sonho de Deus para a vida dela, ela jamais será a mesma pessoa. Então, com os nossos olhos fechados, vamos orar uns pelos outros.
Vamos pedir isso, Senhor. Revela a tua vontade, revela o teu sonho na vida do meu irmão, na pessoa que está aqui do meu lado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos como igreja do Senhor. Pedimos, Senhor, a tua intervenção na nossa vida. Pedimos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão. Abençoe, Senhor, o teu povo, a tua igreja aqui nesse lugar essa noite. Cada coração aqui, Senhor. Ó Deus, existe um caminho, existe uma resposta, existe uma provisão. E o Senhor conhece todos os corações. Senhor, toca no coração de cada um aqui, Senhor. Ó Deus, toca, Senhor, naquele lugar que só o Senhor pode tocar. Traz refrigério, traz a paz que excede todo entendimento, traz clareza, traz direção. Deus, nós somos pecadores. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos, Senhor, da nossa vontade, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós oramos em teu nome, Senhor. Amém e amém. Único, tu és o bom.